O projeto de lei da dosimetria, aprovado nesta madrugada na Câmara dos Deputados, vai passar agora pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado antes de ser votado em plenário. O relator no Senado do projeto disse que não descarta incluir anistia no texto. Paulinho da Força, relator na Câmara, entregou em mãos o projeto para o senador Esperidião Amin, escolhido por Davi Alcolumbre para relatar o texto no Senado. Que a gente possa votar isso rapidamente e pacificar o Brasil. O projeto que muda a lei de execução penal, reduzindo as penas dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, foi pautado por decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota. O governo foi pego de surpresa e não conseguiu conter o dano. O texto foi aprovado com folga nesta madrugada por 291 votos a 148. Na prática, o texto pode permitir a liberdade de boa parte dos participantes do 8 de janeiro de 2023 e aliviar também a situação dos mandantes dos atos. O ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, teria a pena reduzida para 20 anos e 8 meses. O período de regime fechado, hoje fixado em 6 anos e 10 meses, cairia para 2 anos e 4 meses. Todas as pessoas que foram presas e que tiveram até 17 anos, todos sairão. Lógico que quem vai soltar é o Supremo Tribunal. Na medida que os advogados forem entrando com seus pedidos, vão sendo soltas. E aqueles que foram considerados mandantes, que foram 6 mais o Bolsonaro, também tem a pena proporcionalmente reduzida, como está sendo reduzido para os demais. Mas ainda há um caminho a ser percorrido. Depois de passar na Câmara, o texto foi encaminhado para o Senado, onde terá de ser votado primeiro na Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira que vem. Se for aprovado, ele vai depender da vontade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que vai escolher quando levá-lo para votação em plenário. No encontro desta quarta, o novo relator do tema não descartou a possibilidade de que a anistia volte ao texto. O que o impede? Eu não posso dizer que vai entrar no texto, no meu texto, mas eu acho que é muito provável que seja apresentada alguma emenda pedindo isso. O líder do governo no Senado criticou a aprovação do projeto. É um grave precedente no direito penal brasileiro. Se virar moda, todo aquele criminoso, logo após cometer o crime, vai querer ter uma anistia light ou um atenuante para o crime que foi cometido. E nós não estamos tratando de um crime qualquer, estamos tratando de um crime contra o Estado Democrático de Direito. Este professor de Direito explicou que revisar penas é, de fato, uma atribuição do Legislativo. Para ele, se o texto passar no Senado e for sancionado pelo presidente Lula, os efeitos práticos serão imediatos. Uma vez que haja uma lei mais benéfica, o advogado pode fazer essa petição no dia seguinte de que a lei esteja vigendo, ou o próprio sistema pode recalcular isso daí e colocar esse povo todo na rua. Isso se a lei sair, for sancionada, ou eventual veto do presidente da República for quebrado pelo Legislativo e se impuser a lei. E agora, ao vivo, aqui nos nossos estúdios, os nossos convidados especiais para fazer uma análise do que está acontecendo com toda essa movimentação em Brasília. Fernando Lacerda, doutor em Direito Penal, e Fernando Capano, doutor em Direito do Estado. Muito boa noite a vocês dois. Muitíssimo obrigado pela presença aqui. Boa noite, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: o Senado realmente pode incluir no projeto a anistia aos condenados de 8 de janeiro? Como deve ser a reação do STF, que julgou a pena? Vai voltar para eles. Aí eles vão aceitar esse projeto de lei? Olha, César, bom, mais uma vez boa noite, obrigado pela oportunidade. É uma questão realmente bastante complexa, é uma matéria bastante complexa, porque ela envolve um juízo de valor, uma opinião que vai ser emitida aí pelo Congresso Nacional. Já na Câmara temos já um juízo feito, agora no Senado, e obviamente, muito provavelmente, pela lógica do controle de constitucionalidade que a gente tem no Brasil, isso vai passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. E lá, o próprio Supremo pode, inclusive, derrubar, inclusive na íntegra, o próprio projeto aprovado aí no âmbito do Congresso Nacional, Quando se de fato ele for Supremo, aprovado. A gente fala dos mesmos ministros que julgaram
o caso? Sim, dos mesmos ministros que, a turma. rigor, julgaram, por exemplo, o caso do presidente Bolsonaro e de todos aqueles envolvidos na trama golpista, porque, na verdade, o juízo de valor agora é distinto. Nós não estamos falando mais sobre a pena do presidente Bolsonaro, de quem quer que seja. Nós estamos falando de uma revisão política, de uma decisão política do Congresso Nacional sobre dosimetria da pena, que vai valer, obviamente, para todo mundo que, a princípio, hoje, por exemplo, responde a uma persecução penal. E qual é a sua opinião, por favor? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que nos acompanham. Me parece que esse projeto padece de um vício duplo de inconstitucionalidade. Em primeiro lugar, ele busca efeitos concretos para beneficiar pessoas específicas através de um veículo que é uma lei, que deveria ser geral e abstrata. Então, me parece que esse primeiro desvio de finalidade, que nem sequer se busca camuflar pelo próprio discurso do presidente da Câmara, do relator Paulinho da Força, deixa-se claro que o intuito é beneficiar, faz até uma conta de chegada para saber no número da pena, do tanto que vai ter que cumprir de pena, que o Jair Bolsonaro vai poder cumprir regime fechado para progredir de regime. Acho que esse me parece o primeiro equívoco, o primeiro vício de inconstitucionalidade. E há um segundo, ainda pior, que é o impacto na separação e na harmonia dos poderes. O legislativo não pode se colocar como uma instância revisora do judiciário. E é isso que o conteúdo do projeto de lei busca fazer. Busca-se aí impactar tanto a progressão do regime, quanto especificamente os critérios de concurso material e concurso formal, que são matérias exclusivas de atribuição de competência do judiciário. Então, na medida em que o Congresso Nacional se coloca como uma instância revisora do Supremo Tribunal Federal, me parece que há uma inconstitucionalidade muito clara nesse projeto e que vai ter repercussão mais à frente. Agora, a pergunta que fica é, se for beneficiado o ex-presidente Jair Bolsonaro, pode ser solto realmente? Ele poderá, por exemplo, concorrer às eleições, se isso acontecer, se a anistia for decretada mesmo? Me parece que não. Nesse momento, pela redação atual do projeto de lei, busca-se mitigar o regime fechado, projetando o impacto para a progressão de regime daqui 2 a 3 anos, né? Mas já vê-se no Senado já essa fala sobre anistia, né? E aí mudaria-se a roupagem do projeto de lei para uma lei de anistia. Nesse caso, sim, mas teria que se alterar completamente, porque o que a gente está falando hoje é de um projeto de lei que busca alterar o Código Penal e a Lei de Execuções Penais, ou seja, geral e abstrato. Para mudar para uma lei de anistia, um tema específico, me parece que poderia se produzir efeitos imediatos, mas sem dúvida isso passaria sob o crivo do STF para análise da constitucionalidade. Vamos supor que isso venha a acontecer. Demora muito tempo? Por exemplo, não daria tempo, mesmo que ele tivesse anistiado, para concorrer às eleições o ano que vem? Bom, depende muito do texto que vai sair do próprio Congresso Nacional e do crivo que o Supremo vai fazer sobre essa constitucionalidade, como bem ponderou o doutor Fernando Lacerda. Ele tem razão, nós temos aí alguns vícios que precisam ser considerados, mas eu também chamo a atenção, me permita fazer uma ponderação, que assim como, obviamente, o Legislativo não pode suplantar o exercício do Poder Judiciário, a recíproca é verdadeira também. A gente tem assistido nesse país, mais de uma vez, inclusive nos últimos anos, uma hipertrofia muito grande do Poder Judiciário em que tudo, absolutamente tudo, se resolve lá no âmbito do Supremo. A gente precisa aprender que a gente tem, sim, harmonia, separação de poderes e que a vontade do Congresso Nacional, que os representantes estão lá, eleitos pelas urnas, quer queira ou quer não, ela também precisa ser respeitada e também precisa ter um peso no âmbito da nossa República. O que foi muito discutido durante o período do processo que estava no Supremo Tribunal Federal é que não se tratava de um julgamento jurídico, vamos dizer assim, mas um julgamento político. Como é que é a visão de vocês com relação a tudo que aconteceu? Não me parece, nesse caso, concordo contigo, brinco muito com meus alunos. Eu falo que na minha época que eu era estudante, a gente sabia do 1 ao 11 os jogadores da seleção brasileira. E nenhum ministro do Supremo. Zero. Ninguém conhecia quando era. Não faz tanto tempo assim que a gente era estudante, né? Hoje em dia, hoje nós temos superstars jurídicos e ninguém conhece o número 10 da seleção brasileira. Nem o 10, nem o 11. Então mudou completamente. Hoje, concordo contigo, o STF é a arena de um debate público que deveria muitas vezes ser tratado no Congresso Nacional, né? Mas, te respondendo mais objetivamente, no caso do golpe de Estado, do 8 de janeiro, de tudo que se arrastou até o 8 de janeiro, não me parece que tenha havido um julgamento político, há sim uma politização natural do tema, mas me parece que a justiça foi feita aplicando-se às leis e não com critérios políticos. Mas seria o tema de um longo debate aqui. Sim, sem dúvida. Verdade. E qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu acredito sim que o julgamento lá carreado no âmbito do Supremo tem sim, obviamente, contornos políticos muito pesados, é fato.
Óbvio que se fez um crivo jurídico de todas as provas que foram produzidas ao longo do processo, mas eu tenho, como disse, muita dificuldade em compreender o Supremo Tribunal Federal como uma terceira Câmara da República. Ou seja, decidimos as coisas lá no âmbito do Congresso Nacional, erradas ou não, corretas, faz um juízo de valor, para que tudo a rigor seja definido lá no âmbito do Supremo, de modo que a gente está hipotecando a nossa democracia para 11 pessoas. Sem qualquer crítica pessoal a qualquer dos ministros do Supremo, o Supremo prestou e vai prestar serviços relevantes para a democracia brasileira, mas a gente precisa, de novo, retomar a lógica de que as grandes questões da nação, inclusive as questões de cunho político, inclusive as questões envolvendo aí atores políticos muito pesados, devem ser dirimidos no âmbito do Congresso Nacional. Doutores Fernando, muitíssimo obrigado. Muito obrigado pela participação de vocês aqui conosco. Prazer. Muito importante a participação e a opinião de vocês. Muitíssimo obrigado mesmo. Uma boa noite.